Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Natália Valente, eu sou médica especialista em acupuntura e no tratamento da dor crônica. E o meu maior desejo como médica é ajudar a controlar a sua dor com o maior respeito possível por você e pelo seu corpo. Agora me diz, você ou algum conhecido seu já ouviram o diagnóstico de hérnia de disco? Grande parte das pessoas que consultam comigo relatam que ao ouvir esse diagnóstico é como se o coração acelerasse com a seguinte palavra martelando na cabeça: cirurgia. Olha, eu entendo esse receio em relação à cirurgia, tanto que eu dediquei grande parte da minha formação estudando as formas menos invasivas possíveis de tratamento, pois parte da minha filosofia médica está baseada justamente em evitar, sempre que possível, as cirurgias, que são procedimentos mais invasivos, deixando então essa opção sempre para último caso e priorizando os procedimentos minimamente invasivos e não invasivos. Tá, mas qual vai ser a diferença entre esses tipos de procedimentos? Os procedimentos invasivos são aqueles que você tem que abrir, cortar, expor a área a ser tratada. Os minimamente invasivos são aqueles em que você ultrapassa a barreira da pele com cortes mínimos ou apenas punções com agulhas, como é o caso, por exemplo, das infiltrações e da acupuntura. Já os não invasivos são aqueles em que você faz o seu tratamento sem ultrapassar a barreira da pele. Não tem furada, não tem corte, não tem nada disso. É um exemplo, a LED-terapia. Agora, é extremamente compreensível essa forma de pensar que não existe outra forma de tratar a hérnia de disco que não seja com cirurgia. De fato, ainda existem muitas situações em que a hérnia deve ser tratada com um procedimento cirúrgico, que é quando você tem, por exemplo, uma alteração motora. Como assim? Digamos que você tem uma hérnia e além da dor que você sente, você não está conseguindo caminhar. Então, se a hérnia está comprimindo o seu nervo a esse ponto, a cirurgia deve sim ser uma opção. Claro que é importante lembrar sempre que cada caso é um caso, tá? Só para recapitular, a cirurgia é um tipo de tratamento para a hérnia de disco, mas não é o único. Mas agora, para que eu possa explicar quais são essas maneiras alternativas de tratamento, eu preciso que você consiga entender exatamente do que se trata na prática essa tal de hérnia de disco. Então, a palavra hérnia significa projeção ou saída por meio de uma fissura ou orifício de uma estrutura. A sua coluna vertebral é formada por vértebras, que são os ossos da coluna. E entre cada par de vértebras empilhadas na coluna vertebral, há um disco composto por um tecido externo resistente e uma polpa interna em forma de gel. Esses discos protegem os ossos agindo como amortecedores. Para explicar melhor, eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Aqui a gente tem as vértebras empilhadas uma em cima da outra, que são os ossos, e aqui a gente tem os discos entre elas. E esses discos, aqui nessa imagem, são discos normais, saudáveis. E o que acontece então? Com o uso repetitivo, com o tempo, os discos intervertebrais, eles se desgastam, provocando a saída desse gel ou o abaulamento do disco, que é o que a gente vê aqui nessa imagem, por exemplo. Aqui a gente já não tem mais um disco saudável, a gente tem aqui um disco com fissuras e aqui a saída desse gel. Aqui a gente tem um disco com uma hérnia e isso pode provocar uma pressão nas raízes nervosas, conforme a gente está vendo aqui nessa imagem, essa hérniazinha aqui em contato com a raiz, pressionando ela, enquanto que desse lado a raiz, que é esse amarelinho aqui, ela está livre. E essa pressão é que é responsável pelos sintomas de hérnia de disco. E quais são os principais fatores associados ao desenvolvimento de uma hérnia? Então vamos lá. Envelhecimento, sedentarismo, tabagismo. E lembrando que o hábito de carregar muito peso também pode comprometer a integridade do sistema muscular, que dá sustentação à sua coluna. Então, isso pode favorecer o aparecimento das hérnias discais. Agora que você já entendeu o que exatamente é a hérnia,
eu vou te mostrar como a gente pode resolver esse problema sem cirurgia. Primeiro, é extremamente importante saber que as hérnias de disco, no geral, respondem muito bem ao tratamento não invasivo e minimamente invasivo. E aqui nós estamos falando de 90% dos casos, hein? E segundo, é extremamente importante saber que nem sempre a hérnia é a causa de dor. Então, você tem uma imagem mostrando que tem uma hérnia de disco, mas ela não necessariamente é o que está provocando a dor que você está sentindo. Dito isso, então, vamos lá. Nós temos primeiro a opção medicamentosa, que é algo que não deve ser utilizado por muito tempo. E associado ao remédio, nós vamos realizar acupuntura e infiltrações ali na região da coluna. Aí nós vamos avaliar alguns fatores para nos ajudar a definir o tipo de acupuntura que vai ser realizada, a localização onde ela vai ser realizada e também o alvo final da nossa infiltração, para saber qual músculo ou qual nervo que a gente vai estar infiltrando. E nesse processo de analgesia, que é quando a gente vai estar fazendo os procedimentos para tirar a dor, a gente vai iniciar a reabilitação com a fisioterapia. E aí, nesse processo a gente vai avaliar quando o paciente vai estar apto para retornar para a atividade física, assim como é super importante também a gente iniciar o acompanhamento com o nutricionista para readaptar seus hábitos alimentares que estão sim intrinsecamente relacionados com a sua dor em muitos casos. E sabe o que mais? Em algumas situações a gente vai também precisar de um acompanhamento com o psicólogo. Mas psicólogo, doutora? Sim, psicólogo. Porque fatores como a catastrofização, que é o termo utilizado para a interferência do emocional na dor, e o humor depressivo são bandeiras amarelas, ou seja, elas chamam a nossa atenção para a dor na região lombar. E não tratar esses dois fatores com o acompanhamento psicológico pode fazer com que a sua dor não melhore, ou no caso de melhorar, pode influenciar recidivas frequentes nos quadros de dores. Aí neste momento eu imagino que você deve estar se perguntando: tá, mas é garantido que nunca vai precisar de cirurgia? Infelizmente, nós não podemos dar esse tipo de garantia. E é importante lembrar sempre que cada caso é um caso e que é preciso uma avaliação médica para ter certeza se o seu caso pode ou não ser tratado de maneira cirúrgica. Outra pergunta comum que me fazem é: o que eu faço então para prevenir a dor lombar? Desenvolva hábitos saudáveis, como a prática regular de atividade física, realização de exercícios de alongamento e de exercícios para fortalecer a musculatura abdominal e paravertebral, que é a musculatura que fica ali ao ladinho da coluna. E adote uma postura corporal correta, seja sentar para estudar, para trabalhar ou até mesmo para assistir um filme. Estas são medidas importantíssimas para prevenir doenças de coluna. Bom, esse conteúdo é algo que eu gosto muito de falar por ser algo extremamente recorrente no consultório. E eu espero que tenha sido útil para você. Eu imagino que agora você deve estar cheio de dúvidas nesse momento. Então, não hesite em utilizar os comentários aqui ou mandar um direct, que vai ser um prazer esclarecer qualquer dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais!